Se o Espírito Santo de Deus não fizer dentro de você, não adianta eu ficar aqui berrando, gritando, profetiza, fala em línguas, faça isso, não adianta, porque isso é de fora para dentro. Se Deus não te constranger e o Espírito Santo não te quebrantar, e você antes de cair de joelho ou levantar a mão para cantar, você não se ajoelhar dentro de você e reconhecer que você depende de Deus, se você não reconhecer o seu pecado, eu também, e não entendermos que nós somos dependentes dEle, nós vamos fazer desse lugar um lugar infantil. Zé Bruno tem o dom de nos aproximar da essência dos ensinamentos de Jesus de uma maneira muito especial. Em seu livro Diálogos com Jesus, ele explora conversas cruciais que nos ensinam a viver com mais propósito e fé. Se você deseja se aprofundar nessas reflexões e ter esta fonte de inspiração, clique no link disponível na descrição e no primeiro comentário. Nós temos uma carência muito grande como seres humanos, porque a gente não sabe nada, a gente não enxerga nada. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo. A gente não tem controle de nada. Acho que é por isso que nós, como seres humanos, a gente tem tantos sistemas. A gente quer ter tantas coisas controladas na nossa mão. A gente quer controlar pessoas, a gente quer controlar tudo que a gente vê. Quando alguma coisa está errada, a gente quer achar quem foi o culpado, porque nós acreditamos nessa nossa cabeça que nós vamos conseguir ter um mundo, que nós vamos ter tudo no nosso controle. Porque sempre temos o pecado, e o pecado é exatamente essa tentativa de sermos Deus. Termos tudo, quando nós tivermos tudo no nosso controle. Acho que é por isso que a gente procura tanto seguro. É por isso que nós queremos tanto saber como dominar e controlar pessoas, para não perdê-las. Nós queremos ter tudo no nosso controle. A gente não sabe nada. Não enxergamos nem um palmo na frente do nariz. No meu caso, um palmo na frente do nariz é uma distância considerável. Eu precisaria trocar de óculos para conseguir enxergar. Mas um homo sapiens sapiens normal enxerga um palmo diante do nariz. Mas a gente não sabe nada. E nos achamos os donos do mundo. Mas essa carência que nós temos nos consome. Nós precisamos de confirmação. Nós homens trabalhamos e sempre queremos ter um feedback do que nós estamos fazendo profissionalmente. Se está bom, se está mal, é gente falando mal, é gente enchendo a paciência no dia a dia de trabalho. A gente precisa de sinais que mostrem para a gente que a gente está certo. Conversamos com os amigos do carro que a gente comprou, da funilaria que nós fizemos, e quando alguém fala, ih, você escolheu, esse é mais caro, você escolheu errado, a gente, não posso ter feito errado. Eu busco a aprovação de quem está ao meu redor. Compartilho coisas para que as pessoas me aprovem. A gente até inventa mentira da nossa história só para ouvir muito bem, parabéns dos outros que estão ao nosso redor. As mulheres não são diferentes. Você nunca fala que me ama. Precisamos ouvir das mulheres. Toda hora que tem que ouvir que ama. Aí o marido fala, eu te amo. Agora não, porque agora eu falei. Você tem que falar quando eu não falar. Mas não acontece com todo mundo, eu não sei. Agora você vai falar só porque eu falei, então não adianta. A hora que eu não estiver falando, você fala. Porque se você falar só porque eu falei, não adianta você ter falado. Porque nós precisamos ter certeza. O Felipe não foi diferente. O Tomé também não. A gente não sabe o caminho, nem para onde você vai. Mas o Felipe acho que é um dos piores. Mas Jesus, não é por nada. Você fala do Pai e tal. Você podia mostrar para a gente? Aparição, um fogo. Sabe, um... Porque afinal de contas, fé é isso, não é? A gente acredita para Deus fazer os... Por isso nós cremos. Por isso. Mas o que Jesus quis dizer para Felipe é, Felipe, você não viu o Pai? Tudo bem, teve dia que eu andei em cima das águas, o Pai estava lá. Teve dia que eu levantei o morto, lá o filho da viúva de Naim, e o Pai estava lá, foi um... Ou quando eu expulsei um demônio, ou quando eu curei alguém, estava lá. Mas vai devagar, porque o Pai não estava lá só nessas horas. O dia que eu disse para a prostituta, ninguém te apedrejou, eu também não te condeno, o Pai também estava lá. O dia que eu sentei na mesa e comi com publicanos e pecadores, todo mundo falou que eu era um pecador, o Pai também estava lá. E o dia que eu entrei em Samaria, que ninguém queria, e conversei com a mulher que já tinha 6 maridos, o Pai também estava lá.
O dia que eu colhi espigas no sábado, que os caras ficaram pirados comigo, o pai estava lá. E quando eu expulsei os vendedores do templo, o pai também estava lá. Porque quando eu disse para as crianças, deixai vir a mim os pequeninos, o pai estava lá. Quando eu falei, ô Zaqueu, desce daí que eu vou entrar na sua casa, e o cara, pô, vai entrar na casa do publicano? O pai estava lá. E quando eu discuti com os fariseus, os herodianos e os escribas dentro do templo, o pai também estava lá. Quando eu fui preso, o pai estava lá. Quando eu disse para o Pedro, para de querer cortar a orelha do cara, e curei o cara, o pai estava lá. Quando eu fiz o sermão da montanha, o pai estava lá. É muito legal quando Jesus faz a multiplicação dos pães. Gosto desse texto. Ele falou a manhã inteira. Os discípulos cheios de dúvida, não está na Bíblia, mas eu vou aqui elucubrar, né? Cara, tá falando muito ele hoje, hein, meu? Caramba, apresenta a criança e faz não sei o quê. Pô, quando é que vai começar a pregar? Quando é que vai chegar o uau? Porque a gente vem no culto para ver o quê? Uau! A fumaça sair, o fogo queimar, porque isso é poder. Aí demora, a pregação demora, e o povo já com a bunda formigando, sentado, demora. Aí Jesus chega e chama André, Felipe. Escuta, o povo está com fome, os dois, né? Precisam dar alguma coisa para comer para esse povo. Jesus, não dá, mano. Seu culto demora muito, meu. E você fala. O povo já não quer mais ouvir, entendeu? Vamos mandar eles embora, que está na hora de eles irem embora. Porque eles se viram para comer. Porque primeiro, a gente não tem grana. Esse seu ministério sem pregação de prosperidade não vai dar certo. Nós não temos dinheiro para comprar pão para todo mundo. Entendeu? Esse negócio de andar mais uma milha, oferecer a capa, né? Não tem onde reclinar a cabeça. Esse evangelho não é legal. Depois eu te ensino umas campanhas que você vai ver com tanta gente, é uma grana que a gente vai levantar. Mas deixa para lá. Manda os caras embora. Aí Jesus fala assim, e também mesmo que a gente tivesse, digamos, vamos supor que desse o azar da gente ter dinheiro. Onde é que a gente vai comprar 15 mil pães? Não dá, e tem uns caras que comem muito mais do que 2. E sem comer a manhã inteira, os mortos de fome, não vai dar certo. Aí vem o André e fala, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Quando eu fui para Israel em 94, faz muito tempo, tinha uma piada lá, que o milagre não, um judeu contou a piada, que o milagre não foi Jesus multiplicar os pães, foi o menino judeu entregar os pães. Não tem pão não, não tem pão nenhum não. E esse foi o grande milagre. Mas a piada foi eles que contaram, tá? Só repetindo, estou vendendo pelo preço que eu comprei. Mas na segunda-feira vão me acusar já que eu estou sendo preconceituoso. Tá bom, faz parte. Mas enfim, só tem 5 pães, 2 peixes. Assim, Jesus, o culto demorou muito, você falou demais. E agora essa conversa aqui é muito blá blá blá. Sabe, vamos resolver logo, porque não tem não teve hoje, não teve. Aí ele fala assim, manda o povo sentar. Já estão sentados. Então enroda. Ele começou a partir, fez aquele milagre todo, você conhece. Nós corremos um erro terrível na nossa maneira de desenvolver a nossa espiritualidade. Achamos que Jesus só estava no que o poder foi a multiplicação. As palavras daqueles dias estão conosco até hoje e são vida e poder para nós. Conversar com os discípulos e dizer o que vamos dar de comer era uma lição de compaixão, vendo gente com fome. Multiplicar os pães é uma coisa que Deus pode fazer a qualquer momento, mas ter um povo que passa a manhã inteira ensinando é difícil achar. Ter gente pronta para ouvir a manhã inteira é muito difícil achar. Ter gente que olha para a multidão, em vez de mandar embora para casa, fala eu quero alimentá-los, é difícil achar. E nós achamos que o Pai só está nos momentos de poder. Eu acho que essa pregação explica muito do porquê fizemos a opção de sermos a igreja que somos. Porque agora é bem pouco, porque nossas pregações já estão aí, a galera já ouve, mas muita gente no começo vinha perguntar se tinha você profetiza, você unge, vocês fazem campanha, vocês fazem milagre, aqui tem uns E eu falava, não tem. Quer dizer, tem, mas não é assim. Eu fico aqui em cima pregando,
E tem dia que eu estou aqui, domingo passado foi um dia desses, e eu vi gente chorando, tocada, quebrantada. Aliás, domingo passado foi um domingo muito especial. A gente não pode reproduzir, é Deus que faz, Ele fez domingo passado. Nós é que achamos que podemos fazer uma mandinga, uma pirotecnia, para o Espírito Santo fazer a mesma coisa. Isso é obra dele, não é obra nossa. Nós queremos ter controle de tudo. Eu vim na Casa da Rocha, mas a Casa da Rocha é uma igreja assim, Não tem essas coisas. Não é que não tem, é que não acontece de fora para dentro. Se o Espírito Santo de Deus não fizer dentro de você, não adianta eu ficar aqui berrando, gritando, profetiza, fala em línguas, faça isso, não adianta, porque isso é de fora para dentro. Se Deus não te constranger e o Espírito Santo não te quebrantar, e você antes de cair de joelho ou levantar a mão para cantar, você não se ajoelhar dentro de você e reconhecer que você depende de Deus, se você não reconhecer o seu pecado, eu também, e não entendermos que nós somos dependentes dEle, nós vamos fazer desse lugar um lugar infantil, que a gente chega para dizer, mostra-nos o Pai, o que vai ter hoje? Às vezes fazemos da nossa reunião um circo, mas quando saímos por aquela porta, felizes, porque o Pai apareceu, alguém nos fecha no trânsito, e aparecem os demônios, Pai não aparece em nós. A gente discute com a nossa mulher, com o nosso esposo, com a nossa sogra, com o nosso filho, com o nosso pai, e os demônios aparecem, não aparece o Pai. No trabalho a gente fica nervoso com o funcionário, com o patrão, e o Pai não aparece. Aparece o Satanás de rabo, o pulguento. Nossas atitudes com o próximo não tem nada de Pai. Ô Felipe, você precisa entender que o Pai e eu somos um. E tudo que você me viu fazendo, o Pai estava lá. Espiritualidade não é só quando acontece o Aliás, tem muito mais discursos e ensino no Novo Testamento do que Sinais são importantíssimos. Eles ajudam a gente na nossa carência de certeza. São.